Hoje nós temos a era da desindustrialização, que vai ser o tema do debate. Eu gostaria de chamar em nome da mostra a Regiane Oliveira como mediadora. Regiane ela é jornalista, historiadora. Desde 2001, ela atua na cobertura de economia e negócios em veículos como Gazeta Mercantil e Brasil Econômico, além de produzir reportagens para Rolling Stones, Fórum e Valor Econômico. Em 2014, ela foi contemplada com a Bolsa Erasmus Mundus, com a qual cursou mestrado em Direitos Humanos na Suécia, Noruega e Inglaterra. Atualmente, ela trabalha no portal de notícias É o País Brasil. Bom, bem-vinda, muito obrigada. Aí passo para você. Bom, eu vou chamar os nossos debatedores. Deixa eu só puxar aqui, porque eu falei, não vou imprimir, não precisa. Eu quero. Não precisa, é só pegar no celular, é fácil, nunca é fácil. Deixa eu ver como é que está a ordem aqui. Tá, a ordem tá o Pascal. Então, eu vou começar chamando o nosso convidado internacional, que é o professor Pascal Ragy. Ele é historiador e docente da Universidade de Lorraine, na França. Ele é pesquisador do Centro de Pesquisa Universitário de Lorraine de História e pesquisador associado do CRESAT. Suas pesquisas são voltadas para a história industrial, mineradora e social do século XX. Recentemente, ele lançou, em coautoria com outro professor, os Sindicatos em Frente à Violência Militante dos anos 1980 até hoje, e publicou A Desindustrialização da Lorraine e do Ferro. Professor, bem-vindo. Agora nós temos dois professores daqui. Eu vou começar chamando o professor... Ali está o professor Jacó. O que está no meio, então tá bom. Então, eu vou começar com o professor Jacó. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado no Departamento de Estudos Urbanos do MIT, nos Estados Unidos. Ele é professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e pesquisador do CNPq, atua em pesquisas nas áreas de Sociologia do Trabalho e Sociologia Econômica, destacando os seguintes temas: estruturação produtiva, respacialização da produção, trabalho flexível, trabalho informal, empreendedorismo, redes sociais e mercados de trabalho urbanos. Agora, o nosso professor José Dari Krain, que é docente da Universidade de Campinas, na Unicamp, possui doutorado em Economia Social e do Trabalho pela Universidade de Campinas, mestrado em Economia Social e do Trabalho também pela Unicamp e graduação em Filosofia pela Pontífica Universidade Católica do Paraná. Tem experiência na área de economia, com ênfase em emprego, relações de trabalho, sindicalismo e negociação coletiva. É professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho. Bem-vindo a todos. Acho que a gente assistiu o filme. Eu acho que ele é um filme um pouco para iniciados, que talvez já conhecessem o tema da relação que a Renault tinha com a cidade de Flins, na França. Eu acho que vai ser interessante a gente saber um pouquinho como que o tema da desindustrialização, da precarização que foi acontecendo na fábrica da Renault durante os anos se relaciona com o trabalho dos nossos debatedores. Aí eu pediria ao professor Pascal que começasse só informando. Nós vamos ter um espaço para perguntas. Nós faremos assim, a dinâmica, para tentar ficar mais participativo. Os palestrantes vão fazer 5 minutos cada, comentando o filme e a relação da desindustrialização com o seu trabalho. Depois eu farei algumas perguntas e o Maurício, que está ali em cima, olha, se vocês espiarem, ele está com alguns papeizinhos, vocês podem já chamar o Maurício e ir pegando os papeizinhos para poder fazer perguntas, para a gente poder dar continuidade aqui ao debate, tá bom? Então, professor Pascal. Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être au Brésil, c'est la première fois. Alors le lien qu'on peut faire avec les études que je fais sur le travail, c'est... ça marche ? Ça marche ? Ça marche, oui. Oui, c'est bon. Oui, donc... Oui, alors je disais le lien qu'on peut faire avec... Le lien qu'on peut faire avec mes études, c'est effectivement, on le voit au début du film, c'est l'importance du travail pour comprendre la communauté qui existe à cet endroit-là.
c'est peut-être pas évident pour des Brésiliens de comprendre cette espèce de, comment dire, de système qui fonctionne tout seul. Il y a une usine, une grande usine Renault qui existe aujourd'hui, qui fabrique aujourd'hui un véhicule électrique. Et cette ville qui a été construite pour Renault, en fait. Et c'est quelque chose qui est très important en France, ce lien entre des mondes de travail qui avaient été créés pour des entrepreneurs et qui aujourd'hui sont victimes de la désindustrialisation. C'est-à-dire, la désindustrialisation, c'est pas la fin de l'industrie, c'est la réduction de son importance. Et dans la réduction de son importance, il y a finalement la destruction de certaines communautés de travail. Et on le voit bien dans le film, parce qu'il y a une question de génération. On voit que les anciens immigrés travaillaient dans l'usine, et leurs enfants ont le problème d'avoir un travail qui est précaire, et qui ne sont pas du tout dans le même monde du travail. Et moi, le film m'indique aussi qu'il y a une modification de l'expérience individuelle et collective du travail. Et c'est aussi ça, la désindustrialisation. Une usine qui continue d'exister, mais un collectif de travail qui n'est plus comme avant. Et ça, ça se voit beaucoup dans le film. Hein. J'ai été frappé par ça. Alors, je ne sais pas maintenant comment un public brésilien peut saisir ça, parce que c'est aussi lié à des questions sur l'intégration en France des communautés d'immigrés, la vie des descendants de ces immigrés qui sont des Français. C'est très complexe, mais il y a toujours à la base ce lien avec en fait le travail. Et ça, c'est très important. C'est ce que je vois, moi, dans ce film. Et puis après, il y a un côté aussi, alors ça, je ne sais pas comment le public l'a perçu, mais il y a un côté onirique aussi, qui est lié au fait que ces gens qui habitent au Mureaux, qui est un endroit plutôt dans la campagne, d'ailleurs, en France, sont attachés à leur vie. Et en fait, ce qui a créé cet endroit-là, c'est le travail. Le travail qui a créé cet endroit n'existe plus, mais les gens sont encore là. On ne peut pas leur demander de partir, de dire voilà, bon, écoutez, on n'a plus besoin de vous, merci, au revoir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est très curieux, l'attachement des gens à cet endroit-là, et on le voit bien. C'est assez rigolo. Il y a une vie, on voit ces vieux monsieur là qui sont retraités, qui font cuire des épis de maïs. C'est quelque chose qui est intéressant. Et puis aussi la réalisatrice, et j'en parlais à l'instant dans le public, elle a voulu montrer un aspect d'une banlieue française qui est pas forcément toujours négatif, parce qu'en France, quand on dit banlieue, ça fait naître aussi des stéréotypes, des analyses comme quoi ces endroits dangereux, etc. Bon, et le film, le parti pris de la réalisatrice, c'est pas celui-là. C'est pas de partir sur le côté dangereux de la banlieue, sur des gens qui seraient à part de la société française. C'est de montrer que c'est un petit monde, comme finalement la France, c'est un ensemble de petits mondes comme ça qui existent partout. Et comment ce petit monde, il prend de plein fouet sur la tête la désindustrialisation, et qu'est-ce que ça signifie. Et ça, c'est vu de façon intéressante. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, et après je vais m'arrêter, c'est qu'elle a donné la parole aux habitants, et elle leur a demandé de faire des analyses finalement qui sont très pertinentes. Ils pourraient être chercheurs, en fait, ces gens-là qui vivent là, sur ce qui leur est arrivé. Elle les a laissés parler. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, merci. Boa noite a todos. Também gostaria de agradecer o convite. Muito prazer estar aqui com vocês. O filme tem uma coisa bastante interessante, que é mostrar um processo de transformação que nos atinge de forma um pouco diferente. Então, quando nós falamos de desindustrialização, obviamente nós estamos falando também, no nosso caso, de uma desindustrialização sem nunca ter chegado a um processo industrializante tal como você teve em países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos e Japão. Então, concretamente, para nós, uma série de elementos que estão lá presentes, ou seja, o processo de precarização, a questão da migração, a precarização dos imigrantes, concretamente, frente a um tipo de emprego que desaparece com
com a globalização, com a competição internacional, ou seja, com as novas tecnologias que cada vez exigem menos trabalho, tá? Leva a formas diferentes de nós percebermos essa precarização. Então, enquanto no filme você vê assim, uma diferença geracional de quem era trabalhador da Renault, depois os novos trabalhadores, que não são necessariamente mais contratados pela Renault, são terceirizados, ou são de formas diferentes de contrato, nós temos isso daqui numa convivência aqui no Brasil permanente. Permanente assim, em que sentido? Obviamente, quando nós falamos de terceirização, nós estamos nos referindo a períodos mais recentes. Mas lembrar que nós sempre convivemos aqui com uma larga informalidade, onde essa ideia de um emprego estável, de um emprego que permitisse pensarmos no futuro, nunca foi realizado para todos os trabalhadores. Então, concretamente, nós temos que esse processo de desindustrialização, no caso do brasileiro, ele vai se dar de formas distintas. Ok, você vai ter uma diminuição de trabalhadores na indústria, porque a indústria se renova. Nós temos os processos de privatização, de desnacionalização, enfim, um conjunto de situações na qual novos processos produtivos entram. E nessa entrada, empregos são queimados. E um outro processo, que cada vez mais em busca dessa competitividade, nós temos também um investimento industrial fora de São Paulo, ou no exterior do estado, ou no Nordeste, ou no sul do país. Então, concretamente, essa desindustrialização ela vai assumindo novas configurações. E são novas configurações que têm a ver com o desmonte progressivo da construção, por exemplo, de um estado de bem-estar social, como teve na Europa da pós-Segunda Guerra Mundial, mas que aqui sempre nós tivemos uma espécie de contrário, um estado de mal-estar social, tá? No qual os direitos eles sempre foram restritos a determinadas categorias de trabalhadores, obviamente dessa indústria moderna que São Paulo sempre concentrou concretamente, mas que também agora, mesmo aqueles que continuam com direitos, eles vão estar cada vez mais em outras regiões onde eles são mais baratos, percebe? Então, em vez de eu investir numa fábrica aqui no ABC Paulista, eu invisto em Pernambuco, percebe? Eu invisto na Bahia, eu invisto no Rio Grande do Sul, que eu vou pagar 1/3 do salário, já que eu não posso acabar com tudo isso. E, ao mesmo tempo, nós temos permanentemente a convivência de indústrias de trabalho intensivo, com baixos investimentos tecnológicos, que faz com que você tenha sempre também outras formas de ocupação, certo? Dentro de uma informalidade crescente. Tá? Só para vocês terem uma ideia, pegando o caso recente de Pernambuco, que você tem a Fiat está lá com uma fábrica desde 2015, 2016, 9 mil empregos novos. 100 quilômetros da cidade, Goiânia, que é onde fica a fábrica, você tem um polo de confecções totalmente informal, onde todo mundo está empregado, agora com trabalhos absolutamente precários, mas que ninguém acha precário, porque é o trabalho que tem e é o trabalho que vai se desenvolvendo. Então, nós temos permanentemente entre nós a convivência de formas, digamos assim, modernas de produção, com formas não consideradas modernas, mas que têm uma imbricação total. Percebe? Eu tenho o meu emprego na fábrica, eu vou perder esse emprego na fábrica, eu vou trabalhar como informal, seja na produção, seja numa oficina de costura, seja vendendo coisas na rua. Percebe? Então, essa modernidade, digamos assim, permanentemente ressignificada, tá? Para dar uma ideia para vocês, quanto mais você tem a redução do emprego formal, desses empregos que aqui em São Paulo foi sempre o modelo, né, para o resto do país, você vai ter cada vez mais o trabalho informal, que antes era visto como alguma coisa atrasada, aquele sacoleiro, camelô, etc., cada vez mais como sinônimo de moderno. Percebe? Seja o trabalhador do Google, que vai trabalhar em casa, ou ele vai simplesmente trabalhar, ou os trabalhadores de plataforma, com graus de criatividade das mais diferentes, seja aquele trabalhor o camelô que continua,
percebe? Seja nós aqui, uma classe média que trabalha cada vez mais como PJ, como consultor, como qualquer coisa na qual você não tem vínculo nenhum, percebe? Então, cada vez mais você tem uma situação na qual esse trabalho ele vai se modificando. Tá? E o filme ele dá muito isso, esse processo onde a industrialização começou, de certa forma, tá? Onde a grande indústria se estabeleceu e o trabalho significando direitos, o trabalho significando, por mais ruim que fosse, como você tem a declaração dos trabalhadores franceses, é ruim, mas era um ruim que permitiu que os filhos estudassem, que tivessem casa, que tivesse uma série de coisa que atualmente isso desapareceu. Então, a derrubada dos prédios é bastante significativo de um processo de desmonte que, para nós aqui, nem chegou a se constituir e já está sendo desmontado o pouco que teve. Então, nós temos reforma trabalhista, nós temos reforma da Previdência, enfim, um conjunto de situações que são vistas como a solução para a nossa vida, quando nunca foram solução nenhuma, de coisa nenhuma, mas isso não é discutido. Acabou o tempo. Boa noite, também agradeço o convite, é uma satisfação grande estar na mesa com o Pascoal e com o Jacó, que é nosso amigo. Eu queria compartilhar a fala inicial da Regiane, que, de fato, acho que é um filme que apresenta situações de mudança no trabalho que são absolutamente contemporâneas, né? E elas expressam, acho, transformações mais gerais que são características do capitalismo contemporâneo, que foram dessas características, elas começaram a se constituir e construídas após a crise dos anos 80. A Renault é uma fábrica, essa que nós vimos, que se modernizou intensamente. Ela não perdeu competitividade, essa fábrica. Ela continuou sendo capaz de produzir cada vez mais carros com menor número de pessoas e com formas diferentes de contratação. Assim como as situações de trabalho que aparecem aqui no decorrer do filme também são expressões dessas mudanças que foram acontecendo. Então, o que eu quero chamar a atenção com o primeiro ponto da nossa conversa aqui, as características da ordem econômica política construída a partir dos anos 80 são absolutamente desfavoráveis ao trabalho e à ação coletiva. Então, aquilo que nós vimos no documentário aqui é uma expressão paradigmática das transformações que nós estamos assistindo no mundo contemporâneo. É claro que em cada sociedade ela se expressa de forma diferente porque tem relações sociais, e não é só a dinâmica econômica que determina quais são os resultados do processo. Mas por que eu falo que é desfavorável? Porque a lógica, por um lado, da modernização, ela se coloca como uma tese de que é preciso produzir mais com menos custo. Ou seja, é a lógica curto-prazista, determinada muitas vezes pelo mercado financeiro, que coloca para as empresas, para a situação econômica, que se insere nessa ordem, a lógica curto-prazista de que você precisa apresentar resultados no curto prazo. Apresentar resultados no curto prazo, inclusive resultados que sejam mais favoráveis daquilo que é possível ser conseguido em uma aplicação financeira, no mercado onde a especulação é muito elevada. Isso implica em reduzir o custo do trabalho, como consequência. Significa precarizar o trabalho. Mas não significa só precarizar o trabalho, significa enxugar postos de trabalho. E aí você tem cada vez um número menor de postos de trabalho. E, é claro, ao mesmo tempo que você faz isso, você também vai destruindo os direitos, as proteções sociais e as outras formas de seguridade social, sujeitando os indivíduos numa condição de maior insegurança, de vulnerabilidade. E numa condição de insegurança, vulnerabilidade, a pessoa precisa se submeter àquilo que é oferecido concretamente dentro da sociedade. Ou seja, precisa conseguir renda. E o documentário apresenta várias situações exatamente nesse sentido.
não é só a lógica da financiarização, mas a lógica da internacionalização da produção dos bens e produtos, é a lógica da globalização, em que os Estados nacionais perdem importância e capacidade na regulação do trabalho. Ou seja, é a lógica do mundo mais autorregulado pelo mercado. E aí, dentro dessa lógica, nós tendemos a ter o mercado de trabalho cada vez mais polarizado. É claro que é um mercado de trabalho em que é fortemente influenciado por inovações tecnológicas constantes que vão ocorrendo no processo, mas polarizado porque se cria algumas ocupações mais qualificadas, aglutinando segmentos de pessoas, mas a grande maioria vive em situações mais precarizadas. Não só situações precarizadas, o professor Pascoal lembrou, em que há também um discurso político-ideológico de responsabilização dos indivíduos pela sua situação que se encontram no mercado de trabalho. E essa responsabilização ela é tão intensa, né, que alguns franceses, inclusive, chamam a atenção, né, de submeter os indivíduos à concorrência permanentemente. Né? E ao submeter os indivíduos à concorrência permanentemente, você vai quebrando os laços de solidariedade e vai dificultando as possibilidades de ação coletiva, como eram características da ação do movimento dos trabalhadores no passado. Tá? Então, esse processo de mudança bastante profundo, ele tem a ver um pouco com essa ordem econômico-política, como ela se estrutura a partir dos anos 80 no mundo capitalista, e em vários países segue ela. Agora, claro que isso se reflete de forma muito diferente em cada um dos países. No caso nosso, o processo da desindustrialização ele foi mais intenso, porque nós perdemos um certo bonde com as inovações tecnológicas. E a perder o bonde não é simplesmente uma resposta em função dos problemas tecnológicos de ter acesso a isso. Perder o bonde tem a ver, muitas vezes, com opções políticas que são adotadas nos Estados nacionais. Não é algo inexorável dado. São formas e opções políticas que são adotadas. E nós vamos ver que cada país adotou opções políticas diferenciadas. Para dar um exemplo diferenciado, o México está concorrendo em preços com a Ásia, mas essa estratégia de concorrer em preços do custo do trabalho com a Ásia levou uma sociedade a ter um nível de desagregação social e de intensificação da precariedade de uma forma muito, muito, muito forte. Então, portanto, o que quero chamar a atenção, sei que tem nuances, eu vou aprofundar isso no decorrer das nossas conversas próximas, mas quero chamar a atenção para esses aspectos que eles têm a ver um pouco com um certo arranjo, como é que as coisas foram sendo encaminhadas pós-crise dos anos 70, a partir dos anos 80. Obrigado. O professor Pascal comentou como nós recebemos esse filme. Eu acho que talvez o exemplo da Ford, olha, falho, não era Ford que eu ia falar, talvez o exemplo da Renault não fosse um exemplo mais claro para a gente ter uma noção da dimensão que acontece quando uma cidade ela é totalmente dependente da atividade de uma empresa e essa cidade, de repente, perde. Dia 25 de janeiro, nós tivemos o desastre de Brumadinho, que é na área da mineração. Então, uma cidade inteira que dependia, não teve só a sua atividade econômica destruída, como teve vidas destruídas. E eu acho que seria interessante, porque a área de mineração, que é a indústria extrativa, é exatamente a área de pesquisa do professor Pascal, que ele comentasse um pouquinho sobre os perigos dessa dependência, porque no filme nós vemos as pessoas comentando sobre a falta total de opção, e nós tendemos, em comemorar, ter essa única opção. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre os perigos dessa dependência que as cidades acabam tendo de apostar tudo em um único negócio. Oui, alors ça tombe bien, c'est un de mes sujets de recherche. Le danger de ce qu'on appelle en France la mono-industrie, l'industrie unique, c'est que y a deux dangers. Le premier danger, c'est effectivement quand elle disparaît. Bon, ça tout le monde comprend, je ne vais pas détailler. Évidemment, si l'industrie disparaît, vu qu'il n'y en a qu'une, les gens n'auront plus de travail. Mais il y a quelque chose de plus pervers, c'est quand cette industrie fonctionne très bien, à une période donnée, voilà, elle fonctionne très bien, les gens se disent mais pourquoi faire autre chose puisque ça fonctionne très bien. Et c'est un des grands problèmes de la prospective, on dit comme ça en français, la prospective industrielle, c'est de savoir
penser à remplacer quelque chose qui fonctionne bien au moment M, parce qu'on sait qu'au moment M plus 10, 20, 30, cette industrie ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est très complexe. Et en France, on a plein d'exemples de secteurs désindustrialisés, et à chaque fois, on a l'impression que les politiques, même les politiques de bonne volonté, là je critique pas, ça serait facile, n'ont pas été assez rapides pour comprendre que se mettre dans une situation mono-industrielle, c'est complexe. Et ça, c'est des choses qui concernent la France. La région d'où je viens, dans le nord-est de la France, c'était ce qui se passait. On avait une industrie très forte qui était sur le minerai de fer et sur la sidérurgie, qui a généré énormément de richesses pendant presque un siècle. Mais il était difficile de concevoir que cette industrie allait disparaître. Et ça, c'est complexe. Et ce qui vous arrive au Brésil aussi, avec les phénomènes de désindustrialisation, il faut, au moment où c'est en train d'être désindustrialisé, c'est peut-être déjà trop tard. Et il faut penser en amont, comment est-ce qu'on fait pour prévoir quand ça va pas aller. C'est un peu bizarre. C'est comme un individu qui est en pleine santé qui se dirait mais quand je serai vieux et malade, comment je vais faire ? Il faut une forme, c'est un peu complexe. Mais en France, pendant longtemps, on a réussi à contrer ça parce qu'on avait un peu comme l'Union soviétique, mais mieux, des plans industriels qui prévoyaient des développements sur le long terme. Et donc, on arrivait plus ou moins avec une intervention de l'État, mais pas une intervention de l'État communiste, c'était un État capitaliste, mais avec une intervention de l'État qui prenait en compte tout ça. Et petit à petit, cette intervention de l'État, elle a diminué. Et finalement, on a laissé faire le marché, voilà, et on s'aperçoit que le capitalisme sans régulation, il vit au jour le jour. Et le futur, c'est déjà trop loin. Et donc, c'est ça le danger. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Et c'est ce qu'on voit là, au Murau. Parce que l'usine Renault, elle a très bien fonctionné. Ce que disait Derrick Ryan, elle continue de bien fonctionner. Mais en attendant, les gens qui sont à côté, qu'est-ce qu'on en fait ? On leur propose de l'intérim. Ce que disaient les jeunes, qui ont un recul sur la vie qui est assez marrant. Qui disaient, nous, on travaille, on peut pas faire ça, on a fait des études, c'est pas pour nous. Et ils ont raison. Et donc, c'est ça qui est intéressant sur la disparition d'une activité, c'est qu'il faut la penser avant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de ce point de vue-là. Obrigada, professor. Aproveitando o trabalho temporário, eu vou fazer aqui uma pergunta ao professor Jacó. São Paulo é a cidade mais industrializada do Brasil. Essa semana, eu acho que foi essa semana, a BBC fez uma matéria falando que os trabalhadores de aplicativos que entregam de alimentação, eles trabalham 12 horas por dia e chegam a dormir à noite no meio da cidade para poder dar conta desse tipo de trabalho. E nós tivemos uma reforma trabalhista recente em que nós ganhamos novos termos, né, em trabalho intermitente. Não que ele não existisse antes, mas ele tem uma roupagem bonita, porque ele dá uma certa regulação, dá um certo pertencimento para o trabalhador. E aí eu quero perguntar ao professor Jacó, e nesse mundo da desindustrialização, ou como lá, porque eles trabalham, no filme nós vemos, são trabalhos intermitentes, eles são temporários. Esse trabalho intermitente é modernização e a gente deve comemorar, ou isso é só a regulação do precariado mesmo? Olha só, nos anos 90, com as reformas do governo, começaram com o Collor, depois com o Fernando Henrique, nós começamos a perceber uma série de coisas. Tá? Houve uma reestruturação econômica, industrial, com a abertura de mercados, etc., que significou uma redução violenta de empregos. Então, nós tivemos assim um crescimento do desemprego muito alto e que refletia o que vinha acontecendo em outros países também, em nome do que a gente passou a chamar de neoliberalismo. Ou seja, o Estado tinha que sair da economia, fim dos planos de industrialização, de desenvolvimento regional, enfim. Começou aquilo, o mercado passou a ser dominante, ou seja, o mercado que determinaria tudo o que fosse necessário. Nesse momento, você vai ter todo um discurso que começa a surgir de empreendedorismo. Acho que todo mundo aqui já quem lê a revista Você, quem lê revistas empresariais, etc., ou no seu dia a dia, vai ser cobrado de ser empreendedor, de ser inovador, de ser criativo. Tá? Esses termos surgem nesse momento
no caso do Brasil, com uma espécie de um ressignificado de uma precariedade permanente no nosso mercado de trabalho. Ou seja, a informalidade, que era vista como negativa, como coisa de país subdesenvolvido, tornou-se sinônimo de trabalho flexível. E o trabalho flexível significando modernidade. Tá? Então, de repente, você passa a ter, isso não só no Brasil, mas na América Latina, você passa a ter um discurso que, na realidade, o problema da informalidade não era ausência de Estado, mas excesso de Estado. Por quê? Porque você não deixava as pessoas criarem concretamente. Ou seja, um pouco naquele estilo mobilidade social da Rede Globo. Você vende sanduichinho na praia, amanhã você é dono de uma empresa. Percebe? Porque mostra que você tá ali, tá na praia, mas está efetivamente trabalhando, dando conta, etc, etc. Então, uma série começou a ter uma ressignificação semântica de algumas palavras, na qual você passou a modernizar. Percebe? Então, o empreendedorismo é um deles. A gente começa o empreendedorismo dos pobres, né, do pessoal de baixa renda, do sacoleiro, do camelô, mas isso começa a se passar para todas as outras atividades com relação ao empreendedor individual. Olha só o nome, microempreendedor individual, empreendedor. Tá? O PJ e outras formas o consultor, todos nós viramos consultores, porque agora nós vamos todos para a rua e vamos ser contratados quando a empresa precisa. E você tem que ter todas essas características. Entrando com os aplicativos, você passa a ter o quê? As tecnologias agora liberam, inclusive, o seu contato com o empregador. Não existe mais, você tem uma relação com o empregador. Você trabalha, você come a hora que você trabalha. Se você pegar aquele velho camelô do passado, ele também só comia quando trabalhava, ou aquela pessoa que se vira. Né? Então, o termo se virar, tá, passou a ser um elemento fundamental. Se você pega o tal do gig economy hoje, que é toda bonito, aí, mostrando a nova economia da plataforma, o que é a gig economy? É o vire-se, percebe? É a viração, a nossa velha viração, percebe? Nós sempre se viramos. Tem uma frase do Fernando Henrique, dos anos 90, que falava que o Brasil não tinha desemprego. E ele tem razão, não tinha. Por quê? Todo mundo se virava. Percebe? Você vai para o sinal, você vai para o metrô vender coisa, entendeu? E não é aquele desemprego no sentido europeu, que quando você está desempregado, de fato você está desempregado, você não está fazendo outra atividade. Aqui não, todo mundo se vira. E esse elemento agora passou a ser um elemento visto como criativo. Tá? Lembrar que agora nós temos o setor criativo. Provavelmente, grande parte de vocês são trabalhadores criativos. Tá? Ou seja, trabalhadores precários, mas são criativos. São empreendedores, são responsáveis por vocês mesmos. Então, agora, vamos ter uma previdência, um fundo de pensão, entendeu? Ou seja, cada vez mais você cuida da sua vida. Não é o Estado. Porque o Estado, não é que o Estado sai, mas o Estado tem que cuidar das empresas e dos bancos, tá certo? O resto, vire-se, percebe? É a nova lógica. Então, a modernidade capitalista é exatamente esse trabalho flexibilizado, na qual o Estado não tem que cuidar de educação, não tem que cuidar de saúde, tá certo? Porque isso não dá lucro. E a lógica empreendedora pressupõe que a empresa tem que dar lucro. Você acha que você vai botar trem de passageiro? Não dá lucro. A empresa não funciona do mesmo jeito. Você não está pensando no benefício do conjunto e que esse benefício do conjunto é bom para todo mundo. Você pode ver que o nosso empresário, os nossos ricos, concretamente, não querem metrô no seu bairro, mas querem andar de metrô em Paris. Tá? Não querem uma série de coisas aqui, mas querem morar em Lisboa, querem morar em Miami, onde tudo que ele não tem aqui, ele tem lá. Mas a lógica é a lógica imediata. Percebe? É o lucro imediato, que é o lucro, que é a forma como o capitalismo hoje está pensando. O que importa é você dar resposta para os investidores. O Banco do Brasil não tem que beneficiar a população, o Banco do Brasil tem que dar respostas aos investidores, a Petrobras a mesma coisa. Então, aquela história, o Estado não funciona. Não é bem assim.
Percebe? A coisa é um pouco diferente, mas, obviamente, isso não faz parte do discurso ideológico dominante. Eu vou fazer aqui uma provocação que eu acho que interessa a todos nós. Falando na precarização do trabalho, nós estamos debatendo a reforma da Previdência. E eu acho que todo mundo aqui está preocupado com isso, porque, afinal, é o nosso futuro. E, recentemente, no País, nós temos uma matéria, nós estávamos curiosos em saber quantas pessoas, de fato, não conseguiriam se aposentar no Brasil. E o dado estava lá, né? Um dado que a imprensa trabalha muito, a gente mesmo não conhecia. Hoje, das pessoas com mais de 60 anos no Brasil, 15% não vão se aposentar porque não conseguem atingir os tais 15 anos de contribuição obrigatória. A tendência é que esse número aumente. 15% é considerado super baixo. Só que São Paulo, que é a mais industrializada, é 20%. Alguma coisa em São Paulo já não está dando certo. Aí eu pergunto para o professor, e aí? Nós estamos aí falando em trabalho precário, desindustrialização. Vai dar para todo mundo se aposentar no futuro com esse cenário que a gente está vendo? Uma ótima pergunta também. Vou pegar uma carona aqui com o Jacó, aqui para chamar a atenção, que eu acho que a reforma trabalhista e a reforma previdenciária são faces, são partes de uma mesma moeda, né? Elas duas têm uma mesma lógica. Se nós olharmos as características um pouco desse capitalismo que eu estava descrevendo na primeira fala, nós vamos perceber que alguns aspectos são extremamente comuns na agenda de reformas trabalhistas e previdenciárias em boa parte dos países. E os aspectos comuns são, primeiro, a lógica de introduzir contratos atípicos com forma de incentivar o emprego e a formalização. Estudos da OIT e a experiência brasileira é mais cristalina do que nunca. Esses resultados não foram atingidos. Nem se avançou a criação de emprego depois da reforma, vejam resultados, nem a formalização avançou. Se não avança o emprego e a formalização, isso se está, por um lado, fragilizando as fontes de financiamento da Previdência Pública, porque ela é baseada hoje no assalariamento, na folha de pagamento. Então, a reforma trabalhista, realizada em 2017, é uma fonte de fragilização da Seguridade Social, principalmente pela introdução dessas formas de contratação, também porque, que é uma outra característica comum, a informalidade voltou a crescer no Brasil depois da reforma trabalhista. Por que a informalidade cresceu? Porque está se enfraquecendo as instituições que são as responsáveis pela regulação do trabalho no Brasil, como a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho acabou, os sindicatos estão extremamente enfraquecidos. Então, você está enfraquecendo as instituições que são capazes de contrapor isso. Além disso, você está estimulando a remuneração não mais como salário, a remuneração por bens e serviços, ou como bônus de participação nos resultados, ou de comissões, em que essas formas de remuneração não são consideradas salários, e sobre esse valor, isso não tem incidência na Previdência Social. Então, ou seja, primeira questão, a reforma trabalhista, ao precarizar o mundo do trabalho, ela fragiliza as possibilidades de ter uma previdência pública. E por isso que elas estão articuladas. Em segundo lugar, então, portanto, uma parte importante da reforma trabalhista já aconteceu anteriormente da reforma previdenciária com a reforma trabalhista. Em segundo lugar, a lógica da reforma trabalhista, previdenciária, no nosso sentido, é uma lógica também, ela não tem sustentabilidade no sentido de pensar uma sociedade mais integrada do futuro, como o Jacó lembrou muito bem. Aqui, a reforma da Previdência não está pensando nas pessoas no futuro, ela está apresentando a tese de que a austeridade, ou seja, o ajuste fiscal, é a base para você resolver todos os problemas econômicos do mundo. Tese, inclusive, contestada por setores conservadores hoje no pensamento econômico, não só progressista. Porque os estudos contemporâneos mostram que essa tese de que é preciso fazer austeridade fiscal, fazer ajuste das contas públicas, que isso vai ser a forma de garantir uma estabilidade como base para a confiança da economia e gerar um novo crescimento. Essa forma não tem dado certo no período recente. A BBC hoje, inclusive, fez uma matéria, eu falei se tem país, mas tudo bem, a BBC, hoje fez uma matéria mostrando que, por exemplo, Portugal seguiu uma lógica diferente da
Diferente dessa política de austeridade, os resultados, do ponto de vista do trabalho, são muito mais promissores, né, do que isso. E a reforma previdenciária, aqui, mais particularmente a nossa, para entrar, eu sei que é bastante coisa para falar, eu queria chamar a atenção também o seguinte: é uma reforma que, de fato, vai dificultar as pessoas se aposentar no futuro. Primeiro, porque você está desestruturando o mercado de trabalho. Você está ampliando o tempo de contribuição. Hoje, as mulheres mais pobres conseguem se aposentar, em média, aos 62 anos, porque não conseguem comprovar 15 anos de contribuição. Se a reforma amplia para 20 anos de contribuição, obviamente vai excluir uma quantidade muito maior de pessoas. Se você tem uma precarização crescente do mercado de trabalho, obviamente que também essas pessoas não vão conseguir comprovar tempo de contribuição. Tá? Além disso, é uma reforma em que o ajuste fundamental da economia do chamado 1,1 trilhão de reais, ele é acima dos mais pobres. 84% desse 1,1 trilhões é de quem ganha até R$ 1.300 na Previdência Social. Ou seja, quando se mexe, por exemplo, com o abono salarial, dizendo que agora só tem direito a esse abono, que é um salário, um 14º salário, para quem ganha até 2 salários mínimos, só tem direito quem ganha 1 salário mínimo. Você está excluindo aqui uma grande quantidade de pessoas. Aqui no Estado de São Paulo, você está excluindo todos os trabalhadores que formalmente estão dentro das regras legais, porque o salário mínimo em São Paulo é um pouquinho maior que o nacional, que o piso nacional. Então, você está excluindo automaticamente todas elas. Ou seja, você está fazendo uma economia em cima de quem ganha até 2 salários mínimos. As pensões, da forma que você está mexendo, as dificuldades, a forma de cálculo da Previdência Futura em cima de 100% de todas as contribuições, você está exatamente afetando o rendimento das pessoas mais pobres na sociedade. Então, na nossa avaliação, é uma reforma que penaliza os mais pobres e abre um horizonte bastante preocupante, porque ele não tem o sentido da inclusão nem do combate à desigualdade. Ele, sim, tem a única preocupação de fragilizar a seguridade pública e abrir mercado, negócio, para o mercado financeiro, ao introduzir a capitalização como alternativa a esse sistema hoje nosso, que é baseado na solidariedade intergeracional. Tá? Por isso, eu acho, e isso várias experiências internacionais mostram, mais pessoas estão e vão ficar fora dessa proteção social. E elas têm que se virar, como aparece no comentário, assar e vender milho em praça pública, que é isso que a gente vai acontecendo em todas as sociedades que fragilizam o seu sistema de seguridade social. Nós recebemos 8 perguntas, então nós vamos aí até o tempo dar, porque são todas muito interessantes. Essa pergunta é para os 3, então, começar aqui com o professor Pascal. É uma pergunta do Fernando, o pessoal colocou o nome, eu falo o nome, a maioria não colocou. Carros, carros, carros. O planeta morrendo e nós comprando SUVs. A tecnologia e a inteligência artificial fará o trabalho nas fábricas. Sobre o que para a gente? Renda básica universal, mudar pensamento, mudar paradigma do emprego, alguma sugestão? Alors c'est intéressant. En France, on réfléchit beaucoup sur la notion de développement durable, etc. Il y a même des gens décroissants qui veulent, qui veulent qu'on arrête de produire des voitures. En France, on a des petites voitures, hein, on n'est pas comme les Américains. Donc on participe moins à la pollution mondiale. Oui, alors, et en fait, ce qui apparaît dans les études les plus sérieuses pour répondre à cette question, c'est que c'est l'innovation qui est pas contradictoire avec le développement durable, mais et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je suis un peu têtu. L'innovation, elle est aussi guidée pas seulement par les entreprises toutes seules. Et dans le développement durable, par exemple, c'est pas seulement le consommateur qui veut, comme le dit Fernando, qui est concerné, qui veut moins polluer. C'est pas seulement l'entreprise. Admettons que l'entreprise est vertueuse et qu'elle veuille moins polluer. Il faut aussi un guide. Il faut qu'on dise, voilà, dans quelques années, on fera moins de CO2, moins de choses non recyclables. Donc on en revient toujours un peu à ce problème d'importance d'une ligne directrice
et de regarder un peu sur le long terme. Là, c'est très urgent, mais c'est quelque chose qui existe aussi. Et moi, je ne crois pas, mais ça c'est mon avis personnel, que si l'industrie, c'est l'ennemi de l'environnement. Ça dépend comment elle est traitée. Alors au Brésil, on n'a pas le même point de vue qu'en France, mais en Europe, on a beaucoup réfléchi à ça déjà, à cette articulation entre l'industrie et le développement durable. Et les deux peuvent fonctionner. Moi, je travaille à l'origine sur une industrie qui est très polluante, c'est la sidérurgie. Donc, ça pollue énormément, etc. Et en fait, on s'aperçoit que cette industrie, à force de la critiquer, à force d'avoir des normes de l'État, justement, sur la production, on arrive à la contrer, à la canaliser, tant et si bien qu'aujourd'hui, en France, la publicité de la sidérurgie, c'est autour du côté renouvelable des petites canettes en acier, contrairement à d'autres industries qui polluent beaucoup plus. Par exemple, le plastique, l'aluminium. Et on ne pensait pas qu'on en arriverait là. Simplement des normes qui ont été imposées aux entreprises, où on leur a dit il faut arrêter de polluer, il va falloir recycler, etc., etc. Ça a permis de faire ça. Et aujourd'hui, les producteurs d'acier, en France, par exemple, ceux qui sont dans la filière électrique, qui utilisent des vieilles ferrailles pour faire du nouvel acier, c'est des gens qui profitent finalement de ça aussi. Et alors que, à la base, c'est vraiment des réglementations d'État, des réglementations européennes qui les ont obligés à être dans la norme écologique. Ça, c'est intéressant aussi. L'entreprise toute seule, je ne sais pas si elle respecte les normes, puisque la norme, ça coûte cher. En revanche, quand c'est imposé et quand on ne peut pas faire autrement, finalement, au bout du compte, mais ce n'est pas immédiat, c'est ça qui est difficile à expliquer, c'est pas immédiat, l'entreprise finit par faire des bénéfices aussi, parce qu'elle est dans un système qui lui permet de produire des voitures en étant moins polluant. Pour vous informer, puisque vous n'êtes pas au courant, actuellement, en Europe, on est en train de réfléchir à une filière sur les batteries pour les véhicules électriques, parce qu'on s'aperçoit que les Européens sont totalement dépendants des Chinois, et qu'en plus, on ne sait pas trop quels produits sont dedans, comment est-ce qu'on les recycle. Donc l'idée, c'est de créer au niveau européen, un peu comme Airbus, la compagnie d'avion, de créer une entreprise qui ferait des batteries, mais avec des normes européennes. Donc on a un intérêt économique, ça c'est sûr, mais on aurait aussi un intérêt environnemental. Donc voilà, c'est pour répondre à la question. On peut fabriquer alors pas forcément des grosses voitures qui polluent, mais peut-être des petites voitures électriques, mais on peut avoir un autre système. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme en français, quand on dit ça. Voilà, on ne va pas se débarrasser des évolutions scientifiques sous prétexte qu'il y a de la pollution. On peut, moi je pense, et c'est des réflexions qu'on a beaucoup en Europe, essayer de concilier les deux, c'est-à-dire l'industrie et en même temps le développement. Avec parfois des paradoxes, c'est-à-dire qu'on ferme aussi les yeux sur ce qui se passe en Afrique ou même ici en Amérique du Sud. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce que les Brésiliens ou les gens dans d'autres pays qui sont très loin d'Europe font pour produire des choses ? Finalement, c'est la politique de l'autruche. Nous, on ne fait pas comme ça. Nous, en tant qu'Européens, on est chevalier blanc, on est propre, c'est chez nous. Après, il faut regarder un peu plus loin. Donc, certes, il y a des paradoxes, mais en même temps, moi, je pense qu'on peut concilier les deux. Eu acho que, pegando o caso brasileiro, vocês sabem que nós fizemos uma opção rodoviarista nos anos 50 e, a partir daí, a indústria automobilística se tornou a base. Então, por exemplo, por mais que ela polua, e lembrar que, como nós entramos na cadeia de produção, as inovações tecnológicas preocupadas com o desenvolvimento sustentável, etc., elas chegam aqui, digamos assim, arrefecidas, tá? Então, lembrar que, nesses últimos anos, a indústria automobilística, mais uma vez, foi incentivada. Tá? Nós não temos transporte coletivo, praticamente. Tá? Uma cidade do tamanho de São Paulo, se você mora perto do metrô, você está bem. Se você está longe do metrô, você está arruinado, porque você não consegue andar. E toda a cidade brasileira, de tudo que é tamanho, hoje está muito difícil andar. E o que é? É um veículo extremamente poluente, individualista ao extremo no que diz respeito a uma proposta de desenvolvimento. E nós vemos isso também com relação a todas as outras indústrias. Você pode ver que você tem indústrias mineradoras internacionais aqui, que elas se preocupam muito com o meio ambiente lá, de onde elas vieram. Com aqui eles não estão muito preocupados. Vira e mexe, você está descobrindo o que acontece
na indústria de alumínio da Amazônia, que é escandaloso, embora as empresas são suecas, norueguesas e coisas desse tipo. Tá? Então, você tem uma história dessa relação dominante entre Norte e Sul que permanece. Percebe? Como se o mundo, efetivamente, não fosse único. Ou seja, nós estamos fazendo uma série de coisas, mas todo mundo vai pagar por isso. Certo? Mas muda-se conjunturas políticas e parece que nós regredimos mais 10 anos. Se por algum tempo a gente começa a estar com essa preocupação de desenvolvimento sustentável, vamos tentar privilegiar políticas mais coletivas e menos individualistas, mais preocupadas com o meio ambiente, em seguida você tem uma regressão com voltas de formas assim, onde isso é absolutamente considerado uma perfumaria. Tá? Lembrar que nós não temos investimento não apenas em mecanismo menos poluente, tá? De vez em quando alguma política do Estado brasileiro estabelece que os motores têm que ser modernizados, os carros têm que poluir menos, mas o resto da produção, isso é desconsiderado. Percebe? Isso é desconsiderado. Então, você não tem políticas de reciclagem ou políticas muito ruins com relação à reciclagem. Nós não temos infraestrutura sanitária nenhuma, se você pegar o país inteiro. Percebe? Então, a questão da poluição dos rios é uma coisa assim interessante e paradoxal, né? Então, por exemplo, hoje você tem a gentrificação da região do Rio Pinheiros com esgoto no meio. Né? Você paga um apartamento um preço maravilhoso, com esgoto no meio passando, e ninguém está pensando em como vai fazer para que aquilo deixe de ser menos cheiroso. Você simplesmente fecha, bota o ar-condicionado, etc. Ou seja, você tem esse individualismo que é reproduzido. Percebe? É aquela história. Eu moro no condomínio, eu jogo lixo do outro lado do muro. E dane-se o resto, percebe? Então, eu acho que tem outros elementos, tá, que vão explicar esse processo e como é possível mudar a longo prazo. Tá certo? Que não é apenas uma questão econômica e política e também cultural, mas que estão o tempo inteiro interligadas. A gente não vai conseguir resolver uma coisa se não resolver outra. Percebe? Se nós nunca tivermos uma política industrial consistente, uma política social, de fato, vinculada a uma infraestrutura e ao atendimento das necessidades da população, nós não vamos resolver isso. Percebe? Nós vamos continuar ajudando ao aquecimento global e, ok, o país vai acabando, uma chuva no Rio de Janeiro destrói a cidade e todo mundo fala, no máximo é uma maldição dos céus, nós não temos nada a ver com isso. E eu acho que é um pouco essa mentalidade que nós estamos tendo, ou que nós incentivamos. Certo? Então, eu não vejo saída a curto prazo. Mas isso é uma coisa a se brigar. Tenho concordância absoluta com as palavras do Pascoal e do Jacó, e vou dizer qual é a saída. Eu acho que nós vivemos, talvez, um período similar da segunda Revolução Industrial, pós-segunda Revolução Industrial. Porque agora alguns falam, na Revolução 4.0, ou seja, um período de grandes transformações que estão alterando substantivamente a forma de produção de bens e oferecimento de serviços. Acho que não podemos ser contra as inovações tecnológicas também. Mas, naquele momento, o mundo viveu um período de grande turbulência. Mas, depois, a saída ela foi dada politicamente. Os ganhos de produtividade, para ser muito simplista, direto, os ganhos de produtividade obtidos com a segunda Revolução Industrial, eles foram a base, primeiro, para incorporar os trabalhadores no padrão de consumo daqueles novos produtos que estavam sendo oferecidos a partir daquele momento histórico. Então, você tem uma redução substantiva e progressiva da jornada de trabalho. No final do século XIX, a média de trabalho nos países europeus era em torno de 2.700 horas. Ela reduziu para em torno de 1.700, 1.600 horas 100 anos depois. Reduziu mais de 1.000 horas anuais de trabalho. Segundo, aumentou o rendimento do trabalho. Mas não foi aí, pelo aumento da incorporação no consumo, que se criou as ocupações. As ocupações do pleno emprego só foi viável a partir do momento que houve a decisão que parte daqueles ganhos de produtividade fosse revertido na estruturação dos serviços sociais, especialmente da saúde e educação, que empregaram muita gente. Isso que gerou
o chamado sociedade de certo pleno emprego naquele momento histórico, né, quando se ampliou isso. Porque o setor industrial, progressivamente, mesmo com seus ganhos iniciais, ele foi expulsando gente, diminuindo a absorção do número de pessoas diretamente vinculada a eles. Foi se criando uma série de serviços. Mas o serviço fundamental criado naquele momento histórico, proporcionado pelos ganhos de produtividade, foi a estruturação dos serviços públicos. Agora, nós estamos vivendo num período também de transformações grandes, de ganhos de produtividade substantivas, como o próprio documentário mostra, naquela fábrica da Renault, que tem uma capacidade de produção de muito mais carro com menos gente. Nós estamos vivendo esse período. A robótica, a inteligência artificial, uma eliminação de uma série de ocupações. Ao mesmo tempo, uma criação de ocupações também pouco qualificada, como nós vimos no documentário. Tá? Nesse momento, a lógica um pouco da organização da vida social impõe uma outra condição, que que a gente já falou aqui anteriormente na mesa, que é no sentido de diminuir as proteções sociais, diminuir os direitos das pessoas e submeter a elas a se virar no mercado, como disse Jacó. A se virar. Não é sem razão que o engenheiro na Unicamp, falando 3 línguas, super qualificado, perde emprego, aonde que ele precisa alimentar e prover renda para sustentar a sua família. Aonde que ele vai trabalhar? Se não tem opção, vai ser motorista de Uber, vai ser vendedor de qualquer produto alimentício em praça pública. Tanto que a primeira ocupação que mais cresceu no Brasil pós-crise, nos anos recentes, é vendedor de rua. A segunda ocupação que mais cresceu foi motoristas particulares, é Uber. Aqui. Ou seja, ao submeter aos indivíduos à insegurança, por isso que a reforma da Previdência é muito importante, a reforma trabalhista é muito importante, porque ela reforça essa lógica de que as pessoas têm que se virar, né? Elas têm que ser competentes, têm que ser empregáveis, ou têm que ser empreendedoras aqui. E aí, é claro que elas têm que fazer qualquer coisa para sobreviver, porque não tem proteções para o trabalho delas. Então, nesse sentido, aqui os ganhos de produtividade, eles estão gerando uma sociedade com grau de desigualdade um pouco que a gente mais ou menos tinha achado, que tinha superado depois do pós-guerra. Não é sem razão que o livro do Piketty, O Capital, que mostra a desigualdade crescente no mundo, fez tanto sucesso nesse período recente. Então, vemos uma sociedade da desigualdade, uma sociedade da exclusão de uma parte importante da sociedade. Então, aqui é uma decisão política. É muito mais se a gente conseguir engendrar uma certa solução política. Por onde passa, para mim, a solução um pouco das questões? A renda básica, ela pode ser um patamar sobre o qual a gente pode discutir, no sentido, se ela vier acompanhado de outras questões que acho que são fundamentais. Primeiro, a gente tem que discutir quais são os trabalhos úteis para a gente ter uma vida socialmente civilizada e inclusiva. Um trabalho útil é, de fato, enfrentar a degradação que está sendo provocada ao meio ambiente. E aí tem muita ocupação para ser gerada, para recuperar matas ciliares, para despoluir os rios, para fazer uma série de atividades que são fundamentais. Tá? Assim como quais são os trabalhos do cuidado das pessoas, que são úteis para a vida comum das pessoas. Então, se discutir os trabalhos úteis, como resta um minuto, outra coisa, a gente precisava colocar de novo em discussão a questão da redução da jornada de trabalho. Não faz sentido todo o ganho de produtividade, inovações tecnológicas, submetendo os indivíduos progressivamente a uma polarização em que quem tem as melhores ocupações, com o melhor rendimento, não consegue trabalhar somente a jornada legal, trabalha muito mais que a jornada legal. E outros, como não têm opção, ficam subempregados ou subocupados, como é o caso, como foi divulgado pelo IBGE essa semana, que nós temos, no caso brasileiro, 29 milhões de pessoas subutilizadas. Entre os subutilizados estão subocupados, estão desempregados por desalento, estão desempregados abertos, que estão procurando mercado de trabalho, e outras pessoas que estão buscando trabalho, mas não estão conseguindo encontrar. Tá? Então, por isso, a gente tem que pensar, talvez, aqui, recolocar a agenda em outro patamar. É verdade que isso não está no debate, mas não é, no fundo, o que estou dizendo, essa lógica da forma como está sendo encaminhada as questões que eu acho que vai nos levar a ter uma sociedade futura melhor do que a gente está vivendo hoje.
Nós vamos continuar até 5:10. Então, eu vou pedir aqui para os nossos debatedores para a gente resumir um pouquinho as respostas e fazer de 3 minutos. Então, vai mudar ali a forma de contar, para a gente ser mais dinâmico e conseguir dar conta de todo mundo aqui. Bom, próxima pergunta também é bastante interessante. Ela discute o papel do trabalhador no centro dessa dinâmica. Por que os trabalhadores eles não conseguem sair desse desamparo, dessa espécie de desamparo aprendido e se voltar para o desenvolvimento de um modelo cooperativo de trabalho? Ah, não chegou ainda a tradução? I can do it in English. Well, why the workers? We can do like this. Professor, você começa? Eu já explico aqui. Why the workers? Olha só, a questão da cooperativa é uma discussão interessante que nos anos 90 ela veio à tona exatamente em função do crescimento do desemprego. Então é nesse momento que começa a se discutir economia solidária, por exemplo, tá? Não só economia solidária, porque tem uma coisa, o capital ele também é muito esperto, né? Porque ele incorpora geralmente as críticas que ele recebe. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que você tinha a cooperativa sendo vista como uma possibilidade concreta, começou a se discutir a autogestão, você começou a ter terceirização de empresas com cooperativas, ou seja, dando uma já esculhambada na questão da autogestão e nessa saída, percebe? Ou seja, o trabalhador não vai ser assalariado, mas ele pode se juntar, ele pode trabalhar com os outros numa perspectiva coletiva e levar adiante uma autogestão. Então, a proposta da economia solidária é exatamente essa, uma economia alternativa, tá, na qual os trabalhadores se autogerissem e, com isso, resolveria o problema da ocupação, da renda e coisas desse tipo. Bem, o que começou a acontecer foi o seguinte, cooperativas de universidades privadas. Tá? De repente, a faculdade de não sei de onde começa a contratar professor através de cooperativa. O hospital, não sei o quê, começa a contratar enfermeiro por cooperativa. Enfim, deu uma decaída na proposta, até que em 2012 teve uma nova lei das cooperativas que tentou regular isso. Porque lembrar, gente, que a ideia da autogestão está muito vinculada a uma cultura do assalariamento, na qual o trabalhador começa a perceber que ele não precisa do patrão, que ele pode gerir, certo? Ou seja, isso começa no século XIX e tal, tentando mostrar, olha, para que servem os patrões? Bem, se o trabalho já é socializado, por que a apropriação tem que ser privada? Tá? Então, por exemplo, os movimentos de esquerda discutiam muito isso no final do XIX e no século XX, mas durante o século XX, todas as tentativas que aconteceram foram muito em função de crises econômicas. Aí você criava cooperativas. E aqui foi um pouco por aí. A ideia da economia solidária também começou a ter um certo avanço, principalmente na coleta de reciclagem, começou a dar certo em algumas situações, mas ficou muito dependente do Estado, porque, concretamente, você não tem uma cultura, você não criou, no Brasil, uma cultura, digamos, autogestionária. No seguinte sentido, o trabalhador ele procura um patrão. Percebe? A ideia de ele trabalhar por conta própria, ou é por conta própria, mas a ideia do trabalho coletivo é um processo que exige, digamos assim, mudanças culturais um pouco demoradas. Tá? Primeiro, por que isso não avança? Primeiro, acho que tem muitas experiências de cooperativas que a gente tem que valorizar. Pelo levantamento mesmo da economia solidária, são mais de 4 mil empreendimentos solidários construídos no Brasil, num levantamento de 2011. Tá? E essa é uma experiência que existe principalmente em setores um pouco mais empobrecidos. Por exemplo, tem um trabalho muito bonito com os catadores, né, de lixo e as suas formas de organização coletivizadas e tal, que a gente precisa valorizar. Mas acho que um avanço, segunda questão, aqui, pensar que essa é uma alternativa geral da organização da economia, talvez
ela encontra dificuldades de ser viabilizadas, na minha opinião. Ela é uma ótima forma de você vivenciar outras culturas, é uma forma de fazer movimentos sociais, de encontrar gestos de solidariedade entre as pessoas, mas ela tem muita dificuldade de ser uma alternativa para a organização geral de toda a economia. Porque a dinâmica econômica, infelizmente, é dada pela grande empresa, pelo grande empreendimento, pela lógica do mercado financeiro. Se não mexer nesse núcleo mais estrutural geral, dificilmente os empreendimentos solidários e cooperados vão conseguir ter sucesso, né? Porque quando eles vão oferecer qualquer produto, eles vão precisar e vão se submeter à concorrência. A partir do momento, quando isso nós temos visto, quando eles mostram uma certa vantagem comparativa, outros setores empresariais vão e se apropriam exatamente dessa vantagem comparativa, até das tecnologias avançadas. Então, portanto, e por último, aqui tem uma questão que também é aquilo que é hegemônico culturalmente ou ideologicamente, para ser mais preciso, aqui no período recente, até para ser viabilização dessas transformações, eu já fiz referência a isso, quero acentuar, é a lógica da individualização e da concorrência, né? Dijon, que é um francês, chama a atenção como essas formas de organização do trabalho contemporâneo quebraram a solidariedade dos trabalhadores e ele analisando a situação de suicídio em empresas francesas, mostrando nessas situações de suicídios em que há uma indiferença em relação, inclusive, ao sofrimento do outro. E nós sabemos que esses novos métodos tendem a adoecer fortemente os trabalhadores. Mas o que chama atenção, no texto que eu li dele, é a indiferença, a quebra da solidariedade, porque ela individualiza, né? Ela submete todos à concorrência, né? Então, isso é um ambiente absolutamente adverso para o desenvolvimento do trabalho mais cooperativados ou expériences autogestionárias. Alors sur les coopératives, il y a deux choses. Je vais prendre deux exemples français. En fait, une coopérative, ça peut marcher. On a des exemples en France avec des entreprises qui ont des investissements limités. Il y avait dans le sud de la France une lutte qui a été célèbre en France, qui a été très médiatisée, d'ouvriers qui travaillaient, d'ouvrières qui travaillaient dans une usine qui faisait du thé et de la tisane et qui appartenait à Unilever. Donc Unilever, c'est une grande entreprise que tout le monde connaît, c'est de niveau mondial. Donc cette entreprise voulait se débarrasser de cette usine, et finalement cette usine, après une lutte sociale relativement longue, les ouvriers et ouvrières ont réussi à la transformer en coopérative. Ça a très bien marché. Ils sont sur un créneau de production de thé et de tisane bio, avec des produits naturels, produits en France, etc. Et c'est pas ce que faisait Unilever. Et donc eux, ils ont transformé l'entreprise de façon positive. Bon, ça c'est une entreprise de fabrique de tisane et de thé. Donc ça nécessitait pas des investissements extraordinaires. En revanche, j'ai un autre exemple actuel en France, une entreprise sidérurgique qui appartient au groupe Saint-Gobain, qui est un grand groupe français. Et cette entreprise, c'est Pont-à-Mousson SA, qui fabrique des tuyaux pour transporter de l'eau, etc., des égouts. Et cette entreprise, elle est actuellement en difficulté, elle a besoin d'investisseurs. Mais les investissements d'une entreprise sidérurgique, comme le disait le patron de l'entreprise, à chaque travaux dans l'entreprise, ça se compte en millions d'euros. Donc le moindre petit truc, c'est des millions. Donc on ne peut pas imaginer une coopérative sur ce type d'entreprise. Voilà pour dire ça. En revanche, et je rebondis sur ce qu'a dit Derek Ryan, c'est que il y a aussi cette notion de destruction des collectifs, comme on l'a vu dans le film. Et l'exemple que vous avez pris avec les suicides chez France Télécom, c'est un exemple qui est très parlant pour les Français, parce que les gens qui se sont suicidés, c'est pas forcément parce qu'on leur demandait de travailler plus, c'est pas ça. Ça peut arriver, hein, voilà, le burn-out, etc. C'est parce ils étaient seuls. En fait, ils se retrouvaient seuls, on les avait changés de poste, ils faisaient autre chose. Et c'est vraiment lié à ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent hors d'un système. Alors dans le film, c'est montré sympathiquement, les jeunes ont du recul par rapport à Renault, etc. Mais dans cette entreprise française où il y a eu des suicides, c'était le collectif qui avait été cassé.
Et c'est très curieux à voir. Après, l'entreprise a changé sa façon de faire. Hein, et aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais c'est intéressant, cette destruction, elle aboutit à des choses très négatives. Et on le voit dans le film. Et dans le film, la force de la réalisatrice, c'est finalement de prendre du recul avec les gens des Mureaux et de prendre ça un peu à la rigolade. Enfin, on le voit, les jeunes, ils sont pas. Il y en a même un qui mime le travail chez Renault. Enfin, ils ont ce recul pour dire, bon, il y a plus le même collectif qu'avant, mais n'empêche que c'est quelque chose qui existe et qui est dans la destruction d'une expérience, on va dire. Ça ne veut pas dire que les gens s'entendaient bien non plus. Hein. Quand les gens travaillaient ensemble, ils se disputaient. Enfin voilà. Mais il y avait un collectif de travail. J'idéalise pas. Je dis pas que le collectif de travail, tout le monde s'entend bien, tout le monde est ami. C'est pas vrai. Mais il existe une force qui peut s'opposer à une volonté patronale, enfin, etc. Donc c'est dans le sens là que je veux l'expliquer. J'idéalise pas une forme où tous les gens seraient heureux ensemble. Les gens qui travaillent savent que dans un collectif de travail, on peut se disputer avec son collègue, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Acho que a gente não pode ir sem falar da China, que é o grande polo industrial do mundo. Nós temos uma pergunta aqui que é a seguinte: como é possível a China manter o custo de trabalho baixo à medida que a renda da população está aumentando? Lá há alguma proteção social? Até quando isso vai durar? E eu complemento, qual vai ser a alternativa para o restante dos países que compram da China quando a China ficar cara? Alors sur la Chine et sur la naïveté des Européens, parce qu'il faut reconnaître qu'on est naïf, les Chinois pendant longtemps, pour les entreprises européennes, c'était un peu le paradis parce qu'on leur exportait plein de choses. Donc les Européens et les entreprises étaient très contents, on fabriquait des produits et puis on les exportait en Chine et puis tout le monde disait ouais, c'est un super marché, on va gagner beaucoup d'argent. Puis petit à petit, les Chinois ont rattrapé les Européens et puis il y a eu un basculement. Et ce sont les Chinois qui vendent maintenant les produits aux Européens. Avec ce problème, c'est que, comme les Européens sont des naïfs, on a entre nous un système, une sorte de gentleman agreement, où voilà, l'Union Européenne, on fonctionne bien entre nous, on est à peu près à égalité, enfin il y a des différences, mais bon, ça va. Et on pensait que nos partenaires mondiaux, et par exemple les Brésiliens jouent le jeu, là vous êtes comme nous, vous êtes naïfs comme les Européens, on a des règles voilà, qu'on respecte sur les productions. Bon, c'est très bien, voilà, les Brésiliens, les Européens, on est entre nous. Mais les Chinois ne respectent pas ces règles. Alors moi, je ne connais pas la réalité du travail d'un travailleur chinois. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les réglementations internationales ne nous ont longtemps pas protégés contre le commerce des Chinois. Et donc, c'était ça le problème. C'est pas le travailleur chinois, peut-être qu'il travaille plus, peut-être qu'il est dans de mauvaises conditions, ça, il faudra regarder, je pense que ces conditions s'améliorent. Mais en tout cas, ce qui allait pas, c'est qu'on a un système qui était totalement libéral, où on disait, mais finalement, les Européens, nous, on va faire de la concurrence avec les Chinois, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure de rivaliser dans certains secteurs, et il faut mettre des barrières, parce que sinon, notre propre industrie disparaît. Et on a eu un exemple récent en 2016, et on a vu que c'était grave, parce que les syndicalistes et les patrons étaient du même avis, donc ça c'est assez rare. S'ils sont du même avis, c'est que ça va très mal, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Sur les produits sidérurgiques, les Chinois nous envahissaient de produits sidérurgiques qui coûtaient beaucoup moins cher que ceux qui étaient produits en Europe. Si l'Union européenne n'avait pas mis des barrières douanières, alors c'est pas très libéral comme politique, s'il n'y avait pas eu ces barrières douanières, il y a de fortes chances qu'il y ait plein d'usines qui auraient fermé. Donc sur la Chine, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on joue un jeu, mais on n'a pas les mêmes règles. C'est comme si on joue au foot et puis qu'il y a un camp qui a le droit de jouer avec les mains, qui ne respecte pas les règles, et l'autre qui a des règles très strictes et qui les respecte. Donc moi je crois que sur la Chine, c'est ça le souci, c'est pas tellement, c'est un grand pays qui produit des choses, mais l'important c'est qu'ils aient les mêmes règles du jeu que nous, Brésiliens et Européens, je ne sais pas les autres pays, mais voilà, il ne faut pas être trop naïf vis-à-vis des Chinois. Et sinon, on n'est pas dans la même catégorie, et ça fonctionne pas. Peut-être que mes collègues savent mieux en ce qui concerne le mode de vie des ouvriers, etc. Mais moi, je le dis sur le plan du commerce international.
Uma vez eu li um artigo de um acadêmico chinês que ele falou uma coisa assim bem paradoxal, que o sucesso do capitalismo chinês era o comunismo chinês. E o que seria esse comunismo chinês? Por exemplo, a questão da terra. Ou seja, você tem um capitalismo assim pujante na China, na qual a propriedade privada tem uma série de normas, de regras e coisas desse tipo, que eu também não saberia explicar para vocês quais são, mas que barateia muito o custo. Por exemplo, a terra não é privada. Só isso você já diminui o custo de compra de propriedade e coisas desse tipo. Tá? Um outro elemento que nós devemos considerar é que os trabalhadores chineses estão se organizando. Está tendo greves na China. A China está criando formas de legislação trabalhista, certo? Coisa que não tinha no período anterior e que efetivamente está mudando. Está mudando e, concretamente, está aumentando o custo chinês. No sentido, não é à toa que você tem já fábricas já indo para outros países da própria da Indochina, por exemplo, Vietnã é um exemplo disso, certo? Mas também para a Índia, para Bangladesh e outros países que são mais baratos que a China. Tá? E lembrar que até o Brasil, em alguns momentos, em alguns setores, consegue ser mais barato, minha gente. Se a gente pegar a questão das confecções, percebe? As confecções populares, nós conseguimos fazer, graças à nossa informalidade, nós conseguimos produzir, inclusive, mais barato que a China. Não é à toa que os produtos chineses não invadiram absolutamente todo o mercado popular. Se você vai na 25 de março, você vai em qualquer mercado popular. No Brasil, você vai ver que grande parte dele é feito nos nossos polos de informalidade. Certo? Então, a China está mudando. E a China está mudando e o capitalismo está se mexendo em outros países. Percebe? Então, eu acho que vai ter uma situação diferente. Porque a China investiu concretamente em tecnologia. Lembrar que tem uma diferença muito forte entre a China e o Brasil, por exemplo, mas que tem um projeto de nação na China que explica um crescimento chinês, seja ele um pouco na linha do eu me esqueci o nome acho que é Lao Xiaoping, não sei se é esse, que falou que não importa a cor do gato desde que ele pegue o rato, que é um pouco nessa linha do pragmatismo chinês que fez com que o capitalismo chegasse a esse ponto. Não é? É Deng Xiaoping, né? Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, você tem uma coisa diferente. No Brasil, nós não temos projeto de nação nenhum. Não sei se alguém conhece, me apresente, porque até hoje eu não vi. Sem dúvida, a China começou a ganhar expressão com uma força de trabalho com baixos salários. Mas nós não podemos atribuir sucesso chinês simplesmente pela redução do custo do trabalho. Tá? Não podemos atribuir isso. Por quê? Porque a China foi um país que exatamente não seguiu o receituário recomendado pelos grandes organismos internacionais, né? Da ideia de, vamos chamar de fragilização de qualquer regulação, de intervenção pública ou do Estado na economia, né? Ela seguiu exatamente uma receita contrária disso, tá? E o sucesso chinês tem a ver, sim, com uma capacidade de coordenação, até por ser um partido único, com ausência de democracia, né, de um partido único, uma capacidade de coordenação econômica que lhe deu uma condição de competitividade muito forte perante o mundo. Então, por exemplo, a taxa de câmbio. Ela soube administrar perfeitamente a taxa de câmbio no sentido de favorecer, e que ela é muito importante, às vezes quando é mais importante do que o custo do trabalho, para você conseguir vender os seus produtos a preços mais competitivos no mercado internacional. Ela fez uma gestão clara da taxa de câmbio. A organização do sistema financeiro no sentido de alavancar o setor produtivo para alavancar o investimento. E ela conseguiu produzir taxas de investimento mais de 40% do PIB, que é algo inédito e coordenado muito pelo Estado. Conseguiu fazer com que abrisse o mercado interno para as empresas explorarem ou até aproveitar suas vantagens competitivas, mas exigiu que a tecnologia também fosse internalizada para a economia chinesa.
Hoje é um país que avançou tanto na questão de tecnologia que é o país do mundo que mais registrou patente ano passado. As novas patentes aqui tecnológicas. Não estou lembrando bem o número exato, não estou querendo chutar, mas é um número absolutamente absurdo, assim, do número de patentes que a China registrou. Ou seja, ela ganhou uma dimensão por uma capacidade exatamente de coordenação econômica e política, exatamente fazendo diferente do que outros países em desenvolvimento. Seguiu, a Coreia também fez um sucesso econômico de desenvolvimento, foi algo mais coordenado. Essa tese de que, deixando o mercado autorregulado, que ele vai encontrar o ponto ótimo do desenvolvimento econômico, ela não tem comprovação empírica, historicamente falando. Ela é muito mais uma ideologia do que uma realidade concreta. Tá? É claro que hoje a China está introduzindo uma série de direitos, o custo do trabalho no setor automotivo brasileiro hoje é mais baixo que o chinês. E mesmo assim, eles conseguiram construir 2 empresas automotivas, pelo menos, que estão concorrendo com as grandes montadoras internacionais. Eles montaram 2 empresas. Acabou meu tempo, mas só para deixar essa mensagem, que eu acho que é bem complexa essa questão da China, mas tem questões mais estruturais e gerais que explicam o seu sucesso econômico no período recente. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu vou fazer um comentário sobre a China. Recentemente, apurando uma matéria, a gente identificou que tem um movimento muito grande da China comprando terras, porque ela quer plantar sua própria soja na África. Ela também comprou 3 empresas israelenses que fazem essas carne artificial, porque ela também quer diminuir a dependência. Agora, quem é o maior fornecedor desses produtos? Quanto tempo vai durar o que a gente acha hoje que é a nossa majestade? Essa desindustrialização, gente, eu acho que ela só está no caminho ainda. Bom, queria agradecer aos nossos debatedores. Muito obrigada, foi um privilégio. É muito interessante a gente estar aqui discutindo com a academia, apesar da gente saber que esse é um momento em que as pessoas estão tentando desacreditar a academia está vendo os problemas e alertando. E agradecer também a organização. Muito obrigada.